Deus, de um receber de Deus até transbordar, que você possa se entregar totalmente, amém, nesses dias. Convide outras pessoas, talvez você conhece alguém, pastor, é conferência só para quem é evangélico? Não, é para todo mundo, né? Então você compartilhe, quem sabe nesse dia a pessoa vai ter uma experiência com Deus e vai ser uma bênção para ela o seu convite antes da conferência. Posso ouvir um amém da igreja aí? Então, em abril, anota aí, né? Se você puder nos ajudar a compartilhar através das suas mídias sociais, vai ser muito bom, tá? Que mais? E batismo, né? Nós teremos aí em maio. Dão glória a Deus aí, gente. Vai ter gente descendo as águas aí, glória a Deus, né? Nós vamos ter aí algumas pessoas. Se você não é batizado ainda, mas decide tomar essa atitude, pastor, é que eu preciso melhorar a minha vida. Como é que é isso? Irmão, eu leio a Bíblia, amo a palavra, mas eu não consigo encontrar aqui na Bíblia. Me ajuda, por favor, teólogos, né, eruditos, né, crentes berianos, me ajuda aqui a encontrar, qual é a classificação, qual é a característica, é assim que se fala, característica, me ajuda, qual é o procedimento para alguém se batizar? A minha só tem eu só consigo encontrar um texto aqui, quem crê se batiza. Então, meu irmão, mergulha nessa água, e deixa que Jesus vai trabalhar para consertar tudo, para expulsar tudo. Posso ouvir um amém da igreja aí? Aquele menino, aquele eunuco da rainha de Cadás, está no livro de Atos, ele estava lendo o livro de Isaías, amém? O seminário ainda é bom, eu preciso dar uma reciclada, mas estava lá o eunuco, aí Felipe sai, e vai para o deserto encontrar esse moço, ele não perguntou, tem piscina? Tem uma praia, um rio? Não, cara, diante da forma que você está falando, meu coração já está queimando, porque quem estava falando com ele, era alguém que estava cheio da vida de Jesus. Meu irmão, não tem ninguém que fique normal diante de alguém que está transbordando da vida de Jesus. Não tem ninguém. Aquele moço eunuco, graças a Deus, Deus não deixou o seu eunuco, estava 4 anos sozinho, mas Deus enviou uma pérola. Volta, irmão, me perdoa, eu sou isso aqui dentro de casa, foi dormir 5 da manhã, sabe? É forte, mas escute, não tem ninguém, o eunuco ficou tocado pela vida, não é pela vida de Felipe, é pela vida que corria dentro da vida de Felipe, que era a vida de Jesus. Eu vou falar que Felipe não estava como um poço, ele estava jorrando como uma fonte. Aí o eunuco falou assim, cara, eu estou vendo uma poça, o que me impede de ser batizado? Me joga nessa poça aí, eu quero viver um novo tempo. Eu quero dar uma boa notícia para quem está aqui nessa noite, você está no lugar de viver um novo tempo. Então, se você não é batizado ainda, eu quero te encorajar a você dar o seu nome, né, para a Tainara, que estava aqui numa dança profética, muito ungida, muito abençoada, você deu o nome a ela, levanta a mão aí, Tainara, essa aí, né, deu o nome a ela, nós já temos algumas pessoas, e vai ser lindo o nosso batismo, posso ouvir um amém? Vai ser forte, nós vamos fazer uma festa, pastor, se tiver nós vamos celebrar como se tivesse 1000, pastor, me prova na Bíblia, esse negócio de a Bíblia diz que Deus dava vitória a um homem como se fosse 1000, pegou, Júnior? Então a celebração
Se no céu tem um mover de alegria, tem uma festa por um, tu vai ficar triste porque um vai se batizar? Faça uma grande festa, porque a gente não sabe quem é que está descendo as águas. Pode ser o maior evangelista da cidade. Oh meu Deus, eu só quero 5. Olha aí, Bruno. Olha aí, Bruno. Meu Deus. Tu vai ser um grande evangelista, hein, Bruno? Esses dias atrás eu estava pensando em você sobre isso. E eu quero louvar a Deus pela tua vida. Então, se você dá o seu nome lá, meu irmão, eu acredito que nós vamos fazer 2 grandes celebrações. Qual? Abril, que é os 4 dias, e maio, o dia do batismo. Estamos juntos nisso aí? Ok? Vai faltar, não vai ter espaço. Irmãos, esse ano não vai ser igual aos demais. Deus falou comigo nitidamente isso. Que você possa participar desse momento. Eu estou falando, isso não é brincadeira. Só tem 10 anos que nós adquirimos, 10 anos? 2016, não, 2016, tem 8? É 8 anos? Não. 2016. Tem 8 anos? 8. Mais de 2016 faz 8 anos. Tem 8 anos que nós adquirimos 240 cadeiras. Oito anos. E esse ano nós vamos desentulhar aquelas cadeiras lá. Deus colocou um projeto no meu coração, sem muito ativismo, pezinho no chão, e derramando vida de Jesus sobre outras vidas. Posso ouvir um amém? Com muita, é o que Deus vai fazer. Amém? William, vem cá, meu lindo. Antes de a gente ofertar, pode deixar assim mesmo. Fala aqui, o William vai falar algo. Aqui não está, meu irmão. Você pode dar uma... Está vivo. Está vivo, ele vai falar aí, está vivo. Fala aí. Fala, pregador. Fala, pregador. Boa noite, graça e paz, né? Muita responsabilidade. Amém. Primeira vez, né? E quero dizer, primeiramente, eu quero louvar a Deus, né? Por tudo que Ele fez na minha vida, né? E através de oração, não tenho dúvidas, né? O pastor, né, convidou a igreja há uns 20 dias atrás para fazer um clamor aqui em prol da minha vida, né? Alguns irmãos não sabem, mas acredito que há uns 10 anos eu já venho me tratando, né? Que eu fiz com essa agora, tem uns 20 dias, ainda estou de ponto, mas tudo correu de acordo com o que Deus tinha preparado para mim, né? Em todas essas vezes que eu operei, tinha muitos riscos, muitas possibilidades de ficar com paralisia, né? Boca torta, paralisia nas vistas e outras mais. Mas em todas essas, o médico dos médicos pegou nas mãos dos médicos lá, do anestesista, e teve mais uma vez misericórdia da minha vida. Então, eu louvo a Deus, né, pela vida de cada irmão, não só da nossa igreja, outros cristãos que estavam unidos numa só fé em prol da minha vida, né? Então, tem uns 20 dias, como eu falei, dia 27 é marcado essa quarta cirurgia que eu fiz, e logo, por algum motivo, do hospital foi adiado lá. Cheguei no hospital sem saber de nada, sem chão nenhum no dia 27, né? E cheguei lá, foi cancelado toda a cirurgia de hoje. Aí voltei para casa, comecei a orar melhor, estava já para frente, né? Crendo já no mover de Deus que já estava sobre minha vida, né?
Então, marcou para o dia 4 agora, a cirurgia. Fui lá já muito convicto do que Deus já tinha preparado para mim, e graças a Deus, né, no acompanhamento ali, de fazendo exame, mostrando para o médico abriu para mim ali, né, eles têm que falar toda a verdade para o paciente, e dali para cá eu já estava com a cabeça um pouco maior, mas falou para mim, né, que eu tinha ali pelo menos 30% do tumor que eu tinha aqui no pescoço de se malignizar, né? E as possibilidades aumentavam porque no mesmo local ia ser mexida pela 4ª vez. Mas passei pela cirurgia, o médico no dia seguinte ia passar na sala para me dar alta, minha irmã estava me acompanhando, né? E alguma das vezes que eu fui na consulta, o médico, eu tive oportunidade de falar para ele, né, no que eu cria, né, falar de família, o que eu queria para o meu filho, né, o Deus que eu sirvo. E no dia seguinte que ele chegou para me dar alta, uma distância curta, daqui para a caixa de som, entrou no quarto que eu estava com a minha irmã, conversando de manhã muito bem, já chegou e perguntando para mim o meu bom dia. Quando eu vi ele, foi perguntar qual era a minha religião. Eu falei, eu sou cristão, eu sou evangélico. Ele fez assim para mim, um médico bem durão, ele é mestre de cirurgia de cabeça e pescoço, falou, ó, você tinha mais de 1000% de ficar com paralisia. Aí eu dei um glória a Deus e tal, ele falou, tá bom, vou te liberar. Aí para completar, né, graças a Deus, na quarta-feira agora, eu fui lá passar por uma revisão, né, no centro da cidade, e já estava com o resultado da biópsia do material retirado, né, e eu já tinha recebido a bênção completa, tinha falado com o nosso pastor, com alguns irmãos, estava bem convicto do que Deus tinha me dado. Aí ele pegou lá, já tinha impresso já na sala, ó, mais uma vez, foi benigno. Aí eu, na hora, dei um glória a Deus, e para a honra e glória do Senhor, eu mais uma vez louvo a Deus por cada oração levantada em prol da minha vida, meu irmão. Em nome de Jesus, que a gente venhamos ter realmente fé para entregar nas mãos do Senhor, que o mais Ele faz. Foi o hino aqui que o pastor pediu para cantar aqui, não há ferrolho, paz, irmãs ali mandaram muito bem. Pô, esse louvor falou totalmente comigo, pô, não tenho dúvida. Amém? Obrigado pela oportunidade, que nós venhamos se dobrar cada vez mais aos pés do Senhor, enquanto a gente tiver fôlego. Amém? Falou que tá tremendo aqui, ó. Glória a Deus. É outro evangelista. Amém? Glória a Deus. Coisa linda, né? Deus vai usar muito ainda a vida do William, né? Tem muita coisa para ser feita. Eu quero te compartilhar contigo um texto. Ele ficou comigo. Eu não imaginava que os irmãos fossem cantar essa canção. Abra aí. Olha como é que é poderoso esse texto. Evangelho de João, capítulo 12. Só vou ler, mas tem tudo a ver com a leitura, com a canção ministrada. Evangelho de João, capítulo 12. Amém? Você está aí? Amém? Evangelho de João, capítulo 12. Pode colocar aqui se quiser também. Fica de fácil para ler. Olha como é que fala o texto. 6 dias antes da Páscoa. Alguém pode dizer amém aí? É forte, né? Forte. Falou comigo hoje esse texto. 6 dias antes, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia,
Enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus, verso 3, Maria pegou uma libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado? Rapaz, eu fico impressionado com quem não faz nada e ajuda a atrapalhar, quer falar do quem está entregando o seu melhor. Eu vou repetir que eu queria um glória a Deus, só de 2. Não, glória a Deus, isso é misericórdia. Glória a Deus para quem está entregando o seu tudo por inteiro, com pureza, com verdade. Judas quer reclamar com quem está entregando algo precioso, de valor, de grande valor, aos pés de Jesus. Ele não está entregando nada, está reclamando com quem está entregando. Então vai um conselho aqui nessa noite, para quem não entrega, para quem não faz nada, não reclame de quem está fazendo. Fala assim: eita, é forte. Para quem não está fazendo nada e não está entregando nada, fica quietinho até a hora que o fogo de Deus vai descer, vai. Eita, Jesus. Isso é forte. Ele vai falar: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ô Judas, o perfume é teu? Judas, o perfume é teu? Pega e vende o que é teu. Não queira falar o que os outros têm que fazer, não. Eita. Entendi. É que Judas, ele não gosta de pegar o que é dele, ele gosta de pegar o que é dos outros. Judas não gosta de pegar o que é dele, ele gosta de pegar o que é dos outros. Graças a Deus eu não estou no meio de Judas nessa noite. Que isso, cara? Cara, eu queria estar. Se eu tivesse sentado do teu lado e você ficar de boca fechada, eu ia sair do teu lugar, do teu lado. Graças a Deus, nem eu nem você está no meio de Judas. Não, vou repetir, dá um brada, grita, porque gritar é libertador. Gritar é libertador, falar alto, verbalizar é libertador. Pode ser que o inimigo quer trabalhar na vida de alguém que está do seu lado, mas o teu grito não vai deixar. Meu Deus, o teu grito não vai deixar. Então eu vou declarar e verbalizar mais uma vez, e você se expressa aí: graças a Deus, nem eu e nem você está no meio de Judas. Meu Deus. Então, pastor, nós estamos no meio de quem? No meio de quem serve, no meio de quem entrega, oh meu Deus, dá um glória a Deus, agora é glória a Deus. Nós estamos no meio de pessoas que servem, de que adora, de que entrega. Oh meu Pai. Irmão, escute uma coisa. Durante muito tempo eu entreguei uma semente, para mim sempre foi de grande valor. Eu nunca tive dificuldade com oferta. Eu já falo sobre dízimo de oferta desde 2002. Isso na Rua de Barro. Eu já ministrava, já falava. E eu nem ficava assim, nossa, até os bêbados que passam na rua Bananal passava lá, cachaceiro, dava oferta. Eu já falava sobre isso aqui, 2002, nunca tive dificuldade de falar dinheiro. Agora, eu estou no meio de gente
que não dá porque tem, dá porque entende e reconhece o lugar que está. Oh meu Deus, alguém dá um glória a Deus aí. Eu sou uma pessoa que entende, eu reconheço o lugar que eu estou. Caminhando aqui para terminar, vou falar isso aqui no dia da conferência, talvez. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Sangue de Jesus tem poder. Irmãos, vou te falar uma coisa. Nesse caso aqui, Jesus deixou, que Jesus não pede controle de ninguém, mas eu quero liberar uma palavra para mim e para você. Acabou o tempo que pessoas vão ficar perto da gente e vai tirar da gente o que não é para tirar. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Nesse caso aqui, Jesus deixou, deixa ele aí, vai fazer parte do meu processo. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Até aqui. Salmo 63, do 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo 12, do 1 ao 8. Meu Pai, nós estamos a alguns dias da Páscoa, sim ou não? Quantos dias? Forte, a matemática está forte. Nós estamos a 7? Mas começa quando? A Páscoa é no domingo, né? Então nós estamos a 6 dias, porque no domingo é o 7º? Na sexta, mas estamos a 6 dias, porque no dia seguinte é a Páscoa. Amém? Eu vou ficar com esse meu entendimento? Você quer ficar com qual entendimento? Eu quero ficar com o meu. Então, segunda, terça, quarta, 6, porque no outro dia já é. Se você quiser contar com domingo, você conta, mas eu não vou contar. 6. Então escute isso. Eu não ia ler esse texto hoje. Então eu quero que a gente às vezes conhece o texto. Eu não me lembrava que essa entrega de oferta estava ligado com a Páscoa. Então nessa noite eu quero te convidar para plantar uma semente. Qual? É a semente daquilo que você quer que volte a viver. Meu Deus! O que você quer que volte a viver dentro de você? Dá um glória a Deus aí, vai. Eu vim para cá para quem vai viver algo que estava, subjugado, que estava abatido, que estava, estava sucumbido, estava morto. Nessa noite, meu irmão, plante uma semente para algo que você quer que tenha vida, para algo que você quer que volte a viver. Meu Deus, eu quero convidar você para plantar uma semente hoje, para uma área, ou então, meu Deus, obrigado Espírito Santo, obrigado meu amigo Espírito Santo. Então tem duas coisas nessa noite, quero te convidar para esses dois propósitos. Qual? Número 1, plantar uma semente para uma área que você quer que viva, ou volte a viver. 2, é plantar também uma semente para a vida de alguém, plantar uma semente para aquilo que você quer que morra. Senhor, eu vou plantar essa semente aqui, porque esse fruto dessa carne vai morrer.
Meu Deus, não tem um aleluia, Jesus. Eu queria só dois, eu queria, se 2 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, vai acontecer. Pastor, como é que é plantar uma semente para aquilo que você quer que morra? Plante uma semente para matar algum fruto da carne que ainda está vivo. Matar esse fruto, vai ser enterrado, e não vai estar mais vivo. Posso ouvir um amém da igreja aí? Então que você possa plantar uma semente. Pastor, não quero plantar nem por esse propósito, nem pelo outro. Então, meu irmão, plante por um propósito. Eu vou plantar uma semente aqui. Então nessa noite, se você deseja honrar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, agora escute uma coisa, aquela oferta daquela mulher, ela preparou o dia da ressurreição de Jesus. Então que essa semente possa preparar para um milagre sobrenatural em alguma área da sua vida, em nome de Jesus, amém? Se você deseja honrar a Deus e plantar uma semente com fé, com expectativa e propósito, dá um aplauso ao Senhor, receba o teu envelope aí, você pode fazer isso através do Pix, através da maquininha. Eu vou plantar aqui, para que tenha muita vida. Eu plantei uma semente com um propósito muito forte, e eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer também com o teu propósito. Eu quero concordar com a direção que você deu com a tua semente, amém? Quero concordar com a tua direção que você deu para a tua semente, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Se você já ofertou, erga o seu envelope aos céus. Erga aos céus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por tudo, Pai. Obrigado por essa hora de poder, junto com a tua igreja, honrar o Senhor com o nosso dízimo e oferta. Ó Deus, estamos semeando em fé e em expectativa. Estamos dando uma direção para um propósito. Nós cremos numa intervenção divina, sobrenatural. Pai, toma o teu filho que nessa hora está entregando a sua 10ª parte, que o Senhor continue repreendendo o gafanhoto, e que as janelas do céu continuem abertas, derramando bênçãos sem medida. Ó Deus, repreendendo o gafanhoto.
Ó Deus, aquele que está entregando essa semente de forma profética, com propósito, se manifesta de maneira poderosa. Aquele que não tem, que o Senhor possa liberar recurso, que o Senhor possa abençoar, abrir portas, que o teu nome seja glorificado. Nós oramos grato ao Senhor por tudo, Pai. Abençoa os negócios de cada irmão, de cada irmã, abençoa o trabalho, abençoa a empresa, abençoa, Senhor, cada vida aqui nessa noite, que trabalha de forma liberal. Deus, que haja contratos feitos, que haja, Deus, caminhos abertos, que haja conexões, e que o teu nome seja glorificado, Pai, que o Senhor possa continuar prosperando o teu povo, ó Deus, hoje e para todos sempre. Oramos no nome de Jesus. Se você concorda, você pode dizer amém aí no seu lugar. Passa o envelope às extremidades nessa noite, extremidades aí ao corredor. Vamos receber com muita alegria aqui mais uma vez. Quero chamar aqui o pastor Felipe. Você pode dar um aplauso ao Senhor e seja bem-vindo à palavra. Deus vai falar conosco. Paz, boa noite para todos. Amém. Graça e paz. Nervoso como sempre para subir nesse lugar aqui, né? Depois de um dia de ontem com uma pressão muito forte de um culto de mulheres, desde a abertura, Deus já presente na casa, foi algo extremamente bom para a nossa vida, e desde já uma honra estar aqui mais uma vez com a bênção do meu pastor, da minha pastora, da minha esposa, e vamos tentar entender um pouco mais do que Deus está liberando para nossas vidas nesse tempo, amém? Antes de tudo também eu quero agradecer a igreja, né? Nós começamos um projeto aqui para a gente colocar o blindex aqui na bateria, e nós fizemos uma meta de 200 tickets, né? Já passou de 300, né? Nós tínhamos uma meta de ainda num segundo momento pensar no que seria os outros R$1.500, só que às vezes a gente pensa muito baixo em algo que Deus está pensando muito grande, né? E precisamos equiparar a nossa mente à mente de Cristo, e aí nós não fizemos. Deus queria que fosse mais de 300, e a igreja começou a pedir, Pamela e Igor ali, sabe, já tem que fazer tique, pega de quem já tem, passa para outro, e graças a Deus, nós queremos agradecer em nome do Ministério de Louvor, tá? Acredito que após a arrecadação tem 20 dias úteis para entrega, né, de todo o material, e depois mais a montagem, mas graças a Deus, esse próximo conforto auditivo, a igreja vai alcançar, amém? Obrigado então, você que está contribuindo, e em breve o nosso ovo vai estar lá sendo sorteado na semana que vem, amém? Então abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 14, acho que 3 semanas atrás, mais ou menos, o pastor ministrou essa palavra, e essa palavra me pegou demais. Eu falo, cara, e nós viemos meditando sobre essa palavra há alguns dias, e hoje, em meio ao pensamento do que Deus queria falar nessa noite, né, através da palavra, eu fiquei atento, acordei cedo, fiquei meditando e nada, e aí de repente Deus estalou, cara, é isso. E aí à tarde nós começamos a tentar entender os caminhos que Deus quer trazer uma informação para a gente nessa noite. E há umas 3 semanas atrás, o pastor Marcos Luiz, eu amo demais isso no meu pastor, que ele é uma pessoa que ele starta muitas coisas na nossa vida, né? Certamente, se você ficar atento, no momento em que o pastor estiver falando alguma coisa, ele vai liberar alguma chave que vai ligar alguma coisa na sua vida. Ele começa a transbordar coisas, às vezes ele é meio fora do que ele poderia estar falando, ele traz algo que parece chave. Fique atento nesse momento. Geralmente vai vir uma chave que vai ativar alguma coisa na sua vida. E uma das chaves que ele trouxe nessa palavra, umas 3 semanas atrás, eu acho, foi que Jesus insistiu para que os caras atravessassem o mar, né? Ele insistiu. E aqui, na palavra de Mateus, nós vamos ver isso. E o pastor ele começou a discorrer sobre isso, porque o ato de insistir, depois nós ficamos ali fora conversando, e aí o assunto estendeu ainda mais
porque o pastor, não, isso daí agora é com vocês, agora vocês estudam e vão fazer isso. Eu comecei a estudar, eu falei, rapaz, uau, porque insistir é você convencer uma pessoa de fazer algo que ela não quer, cara. É você começar a mostrar para essa pessoa que aquilo que ela pensa que é certo, na verdade não é o certo. E esse texto, ele traz essa clareza sobre isso. E eu peço que você acompanhe comigo Mateus no capítulo 14, a partir do versículo 25. Essa parte é a parte mais atrativa do texto, que fala sobre Jesus andar sobre as águas, mas todo o texto ele tem um contexto e que nós vamos discorrer aqui nessa noite. Mas diz assim, no versículo 25, diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Só até aqui. E esse texto, ele tem uma riqueza muito grande, porque ele começa a apresentar uma característica de Jesus que antes não era vista, uma característica resultante do modo de Jesus viver. O que está acontecendo aqui? É só para a gente entrar nesse contexto. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, né? Ele vinha de uma sessão, de uma grande série de pregações ou de ensinamento por dias, ali, acho que, se não me engano, 2 ou 3 dias. E aí, no final daquela tarde, os discípulos começam a perceber que a multidão que está ouvindo Jesus, ela já está ali há muito tempo, eles precisam começar a comer. Está todo mundo com fome, inclusive eles. E aí eles aconselham a Jesus para que Jesus pudesse despedir a multidão, para que eles pudessem ir nas aldeias buscarem comida. E aí Jesus toma a decisão de não despedir ninguém, mas ele faz esse milagre de multiplicar 5 pães e 2 peixes para quase 9.000 pessoas. E aí depois desse milagre, depois daquele sistema que aconteceu ali, sobram 12 cestos. E aí você continua lendo esse texto, você vai ver que Jesus, ele chama os discípulos, ainda está todo mundo impactado com o nível do milagre. Mas às vezes, se impactar com o nível do milagre, pode nos tirar do próximo milagre. O que Jesus faz? Ele chama os discípulos e fala assim: ó, vão para o outro lado agora, porque eu vou ficar aqui e vou despedir a multidão. Às vezes, o encantamento com algo que Jesus faz, esse ficar deslumbrado com algo que Jesus faz, às vezes não é pertinente para a gente. Por quê? Porque tem algo a mais a ser feito ainda. Então eu preciso estar atento e nunca me prender ao que Jesus fez, mas sim a algo que Ele está por fazer ainda. Porque multiplicar o pão foi fenomenal, mas o que Ele estava por fazer ainda era muito maior. E aí Jesus vai, como o pastor lhe trouxe aqui, ele insiste para que os discípulos saiam de um lado do lago ou do mar, como você preferir, para ir para o outro lado, lá para a cidade de Genezaré. E aí Jesus começa a insistir com os discípulos. Por quê? Porque esse lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ele não é um mar como nós estamos acostumados a ver aqui na beira da praia.
ele na verdade é um lago. A maioria das suas águas vem do Rio Jordão. Então ele não é algo tão grande, tão abrangente quanto um mar de água salgada, porque ele é de água doce. Qual é a extensão desse lago ou desse mar? Tem 19 metros de comprimento e 13 de largura. Então 19 metros é mais ou menos a gente chegando daqui ali, acho que já é Belfor Roxo, dentro daquela região ali. Então, uma parte do céu, só para você entender isso, uma parte do céu que cobre aquele mar, era visível de uma de suas margens. Então, quando eu olhava para o horizonte daquele mar, eu conseguia ver o tempo que me esperava lá à frente. Ou seja, se houvesse um indicativo de tempestade, de qualquer uma das margens você conseguia perceber. Então, se eu fosse navegar por esse mar por 2 horas, eu saberia em qual momento uma tempestade poderia me alcançar. A travessia desse mar, ela levaria mais ou menos umas 2 ou 3 horas. Porque, Laisa, põe aqui para mim, por favor. Porque os barcos utilizados naquela época não eram como os barcos que nós utilizamos hoje. Está aqui? Aqui, ó. Esse era o tipo do barco que Jesus usava para fazer as suas travessias. 2 ou 3 pessoas remando num barco desse, 2 ou 3 pessoas remando, dava uma média de 8 km hora. Então, para atravessar 19 quilômetros, dava mais ou menos umas 3 horas e meia remando. Ah, pastor, por que você está falando essas informações? Calma, que eu vou chegar lá. Então, uma travessia razoavelmente rápida não era um problema para aqueles homens que eram acostumados com a região. Por quê? Porque mais da metade do ministério de Jesus se desenrolou no entorno daquele lago. Ou seja, as margens daquele lago, daquele mar, foi um cenário do qual Jesus utilizou a maioria dos seus milagres. 4 discípulos foram chamados naquelas margens. Pedro, André e mais outros 2. Então, transitar por aquele lugar ali era algo comum para eles, principalmente para um pescador experiente. Então, nós começamos a ver por esse indicativo o porquê que Jesus tem que insistir com aqueles caras. Por quê? Porque ao olhar deles, aquela travessia no final da tarde não seria uma travessia simples, não seria uma travessia comum. Eles enfrentariam problemas ao atravessar aquele mar. Talvez esse tenha sido o motivo de Jesus ter que insistir para que eles saíssem de um lugar seguro e atravessassem para o outro lado, tendo que enfrentar tempestade. E aí nós começamos a ver um problema. Por quê? É um filho de um carpinteiro ou um carpinteiro falando para pescador experiente que era seguro ele atravessar de uma margem para outra, sendo que toda a geografia já indicava o problema que eles iam enfrentar. Jesus começa a contrariar a mente dos caras. Por quê? Eles sabem que vai dar problema. Eles sabem que quando eles colocarem esse barco no mar, eles não vão ter um sucesso rotineiro ao atravessar. Eles vão ter problema, e aí gera um conflito. Só que Jesus é assim. Jesus nunca olha o que pode nos acontecer no meio do caminho. Ele tem a convicção que se ele liberou a ordem, você vai chegar do outro lado. Só que a nossa mente limitada, ela não consegue enxergar a totalidade de um propósito. Mas Jesus não se preocupa com isso. Ele só se preocupa em que eu obedeça ao comando dele. Porque se ao me ordenar algo, eu me submeter a essa ordem, a garantia de chegar do outro lado não está no que eu sei fazer, mas sim no que ele me capacita para fazer. E aí as coisas começam a mudar.
Os discípulos têm experiências com Jesus sobre tempestade. Um pouco antes, não sei mais ou menos o tempo certo, mas eles estavam nesse mesmo mar, com esses mesmo barco, e apareceu uma tempestade, e Jesus está dormindo lá na poa, é na proa, né? Não, acho que é na polpa, na parte de trás. Jesus está dormindo profundamente. O que os caras fazem? Acorda Jesus. Aí Jesus vai lá, acalma a tempestade. Então eles sabem que atravessar o mar com Jesus no barco não é um problema. O problema é quando você tem que atravessar o mar sem Jesus no barco. Quando você tem que fazer algo e você olha para um lado e olha para o outro e você não sente a presença dele. E quando eu não sinto a presença dele, a única coisa que me sustenta nele é obedecer a palavra. É trazer para a minha memória que ele não precisa estar para que ele me garanta o sucesso, porque a palavra dele me sustenta. Semana passada, quarta-feira, o pastor ele trouxe uma outra palavra aqui. Eu só estou pegando tudo. O anjo desce, o anjo do Senhor desce, se senta no carvalho em Ofra, que é da terra do pai de Gideão, não é isso? E ele fica ali observando. E Gideão está malhando o trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele se apresenta como o Deus presente, o Emanuel, porque ele está ali, ele está junto dele, ele está perto dele. Mas qual é a resposta de Gideão? Se o Senhor tivesse conosco, a gente não estaria passando por isso. Sabe o que isso indica? Que Gideão estava malhando o trigo, mesmo sem esperança que Deus estava presente. Ele malhava o trigo sem ter a expectativa de que Deus ia prover ou não. Ele fazia pela força dele. E eu aprendi quarta-feira que todas as vezes que eu faço algo, que eu me movimento no momento de crise, eu atraio a presença de Deus. Gideão, mesmo sem acreditar que Deus estava no controle, ele não parou de fazer o que tinha que ser feito. Por quê? Porque existem momentos que o que me sustenta no propósito não é o meu coração queimando, mas é a minha memória guardada nele. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, ele nunca vai voltar atrás, ainda que você não sinta um golinho da presença dele, ainda que você caminhe por caminhos longe dele, mas ele não volta atrás. Ele nunca vai te desabilitar naquilo que ele te habilitou. Nunca. Ele sempre vai estar no lugar aonde você decidiu se afastar dele. E se você voltar para esse lugar, ele continua a obra que você encerrou, que você deu a pausa. Voltando para os discípulos, o que está acontecendo? Eles tomam a decisão, obedecem, entram no barco e eles começam a ir. Se você pegar o contexto e você começar a juntar as informações, você vai perceber que era mais ou menos entre 18 e 19 horas, esse momento em que Jesus despede os discípulos, ou ordena os discípulos a irem lá para o outro lado. Então a chegada deles do outro lado era mais ou menos entre 10 e meia, 11 horas da noite. Então era uma travessia bem tranquila. Porém, a tempestade já era vista. Jesus ordena a eles, vocês podem ir. Jesus despede a multidão. Só que eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O trabalho no reino te gera desgaste. Jesus, depois de operar esses 3 dias, de atender toda aquela multidão, ele teve que se retirar para o Pai. Sabe por quê? Porque você que está na obra se desgasta, mas se você mantiver um lugar de oração, você vai se recarregar de todo o desgaste que você sofre da caminhada.
Como é que você sabe disso? Porque depois de orar, quando está por volta de 3 às 6 da manhã, Jesus olha para o mar e Jesus vê o barco dos caras no meio. Era visível, era visual o contato. Jesus percebe que o barco não sai do lugar, por quê? Porque o vento era contrário. Não era uma tempestade apenas de um mar revolto, era um vento contrário. E qual é o problema? A Bíblia traz uma informação, que quando Jesus olha para aquele lugar, os caras estão a 5 quilômetros dali só. Eles estão no meio do mar, 19 quilômetros, ou 13 se fosse a metade. Então, se nós colocarmos mais ou menos aqui 18, 19 horas, para 23, 3, 6, 6 horas, mais 6 horas mais ou menos, vamos botar uma média ali de 10 horas, para esse pessoal percorrer 5 quilômetros. Numa média que poderia percorrer os 19 em 2 horas. Sabe por quê? Porque quanto mais eles remavam, mais o vento trazia eles para trás. Porque o vento era contrário. O que isso significa? Eles remavam para ir para frente, mas o vento empurrava eles para trás. Eles começam a sofrer níveis de resistência que não permite que eles cheguem ao outro lado. Meu irmão, isso é a coisa mais comum na nossa vida. Quantas vezes nós estamos remando, e a gente não sai do lugar, mas aí você começa a entrar em crise. Por quê? Porque quem liberou a ordem para você estar nesse momento foi Deus. Quem liberou a ordem para você ir para dentro dessa tempestade foi Ele. E nós começamos a entrar em crise, porque Gideão está falando, olha só, se realmente eu fosse isso que você está falando, a minha situação não era para estar assim. Mas como é que a narrativa começa? E o Senhor entregou os israelitas por 7 anos aos midianitas. Meu irmão, quando Deus está no controle, até aquilo que aparentemente está dando errado é parte do propósito. Só que como é que eu vou entender isso? Quando a minha mente não se desconecta da palavra inicial. A palavra inicial dele, que liberou algo sobre a minha vida, é quem tem que sustentar a minha caminhada nele. Deus fala com Noé, constrói uma arca. Você não vai ver Deus falando mais nada com Noé, a não ser passando as medidas. Deus não precisava de tempo em tempo renovar a esperança de Noé. Por quê? Porque quem fez a promessa era fiel para cumprir, é fiel. Noé trabalha 100 anos por uma palavra. E quantos de nós, todo mês precisamos que Deus renove a promessa sobre nossa vida, meu irmão? Um passo em Deus é preciso ser dado. Porque aquele que lança a mão nessa obra não pode olhar para trás. Deus fala assim, ó, lá você vai chegar. Depois que você olhou para frente e deu o primeiro passo, tu não pode mais olhar para trás, porque senão o arado perde o trilho. E uma boa semente para uma boa colheita precisa ser colocado numa terra bem arada, num caminho reto. Que começa a aprender nessa palavra que terão momentos em que eu estou em determinadas situações, porque Deus me ordenou que saísse de uma zona de conforto, de um grande milagre, e fosse para algo que eu ia viver que nem eu mesmo sei que eu vou viver. Mas essa transição, às vezes não vai ter a presença dele, a presença perceptível dele, por um longo momento. Por quê? A Bíblia diz que o barco estava no meio do caminho. Eu vou te falar, meu irmão, o meio do caminho, sem Jesus no barco, a turbulência nos para.
Mas como é que eu sei que esses caras não voltaram? Porque eles estavam remando, ainda que a velocidade do barco tinha sido reduzida, mas porque Jesus havia mandado eles irem para o outro lado, eles não pararam de remar. E quando eu não paro de remar, quando eu não deixo de empenhar as minhas forças naquilo que Deus me confiou para fazer, ainda que eu não sinta um arrepio, meu irmão, você pode até ficar assim durante o meio do caminho, mas depois do meio do caminho ele chega. E quando ele chega, tudo muda. Quando ele chega, tudo muda. Por quê? Porque o que ele vai fazer vai estabelecer algo sobre você e em quem está perto de você. Pedro foi o único homem, a não ser Jesus, que experimentou de algo que eu acho que nenhum ser humano vai experimentar nunca mais: alguém andar sobre as águas. A explicação científica para isso, ela requer que as placas tectônicas se movimentem para gerar uma pressão de baixo para cima, para que quando a pessoa pise, aquela bolha de ar sustente. Meu irmão, se foi isso, se foi essa a explicação, aconteceu. Eu prefiro acreditar que no meio da tempestade, o céu pavimentou um caminho de segurança entre a margem e o barco. Eu vou te falar, meu irmão, o caminho para que Jesus chegasse no barco já estava feito. Jesus vem caminhando, e quando ele está chegando perto do barco, a Bíblia diz que olham para ele e falam assim, eles se assustam, porque, meu irmão, é loucura. Para a gente hoje é tranquilo, Jesus andando no meio do lá é no meio do mar, para a gente é tranquilo, mas para uma época em que o conhecimento social era resultado de várias informações, de várias culturas diferentes, e uma das culturas que eram a base daquela sociedade era a cultura de espíritos dominadores da água, dominadores do vento, dominadores da terra. Para a gente hoje, isso a gente sabe que não, mas para aquele pessoal que acreditava nisso e vivia isso intensamente, meu irmão, era loucura, porque eles estão no meio de uma tempestade, com um barco desse jeitinho aqui, porque uma coisa é você enfrentar uma tempestade dentro de um cruzeiro, outra coisa é você aprender aqui num bote de madeira, 8 metros de comprimento, 2 de largura para 12 homens, 16 metros quadrados, quase 1 metro quadrado por pessoa, todo mundo apertadinho ali, só que tem que dar o espaço do remo, e a água jogava para lá, a água jogava para cá, e aqueles homens estão nesse cenário, e quando Jesus chega, eles se assustam de tal forma, que eles pensam que o Salvador é a perdição deles. Por quê? Porque eles acreditavam que, num momento desse de tempestade, via um espírito para levar a alma deles, por isso que eles ficam aterrorizados. Eles não estão aterrorizados por enfrentar a tempestade, porque era comum da vida deles, o terror deles é, essa tempestade vai nos matar, porque vieram nos buscar. E quando Jesus chega, ele encontra esse cenário, um cenário de apreensão, um cenário de terror, um cenário de medo. Mas eu vou te falar, Jesus nem se preocupa com isso, porque ele sabe aonde ele colocou aqueles caras. Meu irmão, Jesus não se preocupa com alguns níveis de reações nossas, dependendo do problema que nós estamos passando. Talvez você se sinta inútil para o propósito. Talvez você se sinta incapaz, porque você não consegue corresponder ao que Ele quer.
Mas eu vou te falar, se foi ele que te colocou nessa situação, ele não tem problema nas suas reações. Porque quando os caras falam assim, ó, é um fantasma, os caras estão com medo dele, opa, tenham paz. Não tenham medo, sou eu. Meu irmão, Jesus chega e a primeira coisa que ele faz não é parar a tempestade que está do lado de fora, é parar a tempestade que está dentro deles. Porque, meu irmão, quando a gente entra num propósito desse, quando a gente entra nesse lugar de obediência, de cumprir o que ele ordenou, meu irmão, nós alcançaremos lugares de tempestades internas. Mas quando ele chega, a primeira coisa que ele faz não é melhorar o entorno, a primeira coisa que ele faz é melhorar o nosso interior. Ele começa a trazer uma paz inigualável, tamanha que Pedro fala assim, peraí, o raciocínio volta agora. Como é que você sabe que o raciocínio daquele pessoal começa a voltar? Porque agora eles vão analisar a situação. Senhor, se é tu mesmo, me chama que eu vou aí. Pedro é o cara que presenciou bem de perto tudo que Jesus vinha fazendo. Tanto é que 2 capítulos depois, a ele é revelado o propósito do reino. E Jesus fala assim para ele, vem. Agora, por que Pedro pede para Jesus chamá-lo? Porque no momento desse, de conflito, de turbulência, no momento desse em que a nossa mente começa a se confundir, peraí, se foi ele que mandou eu vir, por que eu estou passando por isso? Só passa por níveis de tempestade assim quem ele enxerga que é valente. Se eles estão no mesmo cenário que Gideão, a primeira coisa que acontecer é, calma aí, vocês são valentes. Jesus fala, tenham bom ânimo, ou seja, recuperem o entusiasmo de vocês, recuperem o espírito da esperança que vocês saíram da margem. Quem está aqui, não está aqui para destruir vocês, mas para melhorar e para possibilitar que você chegue do outro lado. E aí Pedro fala assim, então se é o Senhor mesmo, me chama que eu vou. E Jesus só fala assim, ó, vem. Pedro acho que é louco, porque se estava difícil dentro do barco, Júnior, imagine fora do barco. Só que a Bíblia fala que, por amor a Ele, nós temos que entregar a nossa vida. Pedro, ele tem tanta convicção que é Jesus, após ouvir a voz dele, que ele sabe que o lugar mais seguro não era dentro do barco agora, era do lado de fora. Tem vez que nós precisamos entender qual é o nosso lugar de segurança. O lugar de segurança sempre vai ser onde ele está. Por que Pedro fala assim? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá, sabe por quê? Porque o visual de Pedro, a comunicação visual entre Pedro e Jesus, ela está falha. O mar escuro, eu não sei aqui se alguém já ficou em alto mar, está ali o Júnior ficou. Sabe que ninguém enxerga nada, não é isso, Júnior? Você não enxerga um palmo diante do seu nariz. Um bleque, não foi isso? E num lugar desse, meu irmão, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se é um lugar escuro, se a tempestade está me envolvendo, e se o medo está me alcançando, a primeira coisa que eu faço é fechar os meus olhos e abrir os meus ouvidos. Porque tem uma coisa que nenhum crente erra: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as chamo e elas vêm. Se estamos vivendo níveis de tempestade e não estamos conseguindo enxergar Jesus, é porque talvez o ambiente que Jesus te colocou não é para você ficar de olhos abertos como um vigia, mas é para você fechar os seus olhos naturais
e abrir o seu ouvido para ouvir o chamado dele. E o chamado de Jesus, ele só faz uma coisa: te trazer para ele. Para ele. Ah, mas onde Jesus, meu irmão, onde Jesus está, pode ser água, pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter o que for, mas é o lugar mais seguro da terra. Pedro não pensa duas vezes, ele desce do barco e ele começa a andar. Os críticos vão falar que ele afundou, mas se ele afundou, ele experimentou a segurança da mão de Jesus depois. Ah, ele afundou, tudo bem, mas ele andou. Para chegar até Jesus, às vezes você pode até afundar, mas ele vai estar ali para te segurar. Mas eu vou te falar, quando ele te colocar perto dele, a volta, você não afunda mais. Vê se Pedro afundou na volta. O que aquele homem viveu, experimentou, nenhum ser humano vai conseguir entender. O que eu aprendo aqui até esse momento, que eu preciso obedecer a uma voz, eu preciso me submeter à ordem dele, e eu não posso jamais esquecer aquele que me convocou para uma obra. Ainda que o seu cenário seja totalmente contrário ao cenário para o qual ele te chamou, mas quem te chamou, mantém-se firme e fiel à palavra liberada. Quando Jesus chama Pedro, ele fala assim, ó: eu vou te transformar em pescador de homens. Nenhum pescador pesca na tempestade, naquele conceito ali. Mas quem disse que Pedro negou Jesus por causa disso? Pedro só sabia uma coisa: no pior cenário que eu vivo, eu tenho a chance de viver algo que eu nunca vivi com ele. Se hoje você está vivendo um cenário de turbulência, se hoje você está vivendo um cenário onde o seu entorno é totalmente ao contrário da expectativa inicial da caminhada, vou te falar, você está no melhor momento para experimentar algo com Deus que você nunca viveu. Sabia disso? Ah, pastor, já tentei de tudo. Graças a Deus que você tentou de tudo, porque você não parou de remar. Quem colocou os discípulos naquela situação foi Jesus. No capítulo 8, Jesus é reconhecido como alguém que domina os ventos. Então aquele vento contrário era da parte de Jesus. E muitos ventos contrários só vêm para a nossa vida para revelar o quão forte e resistente nós somos para nos manter no lugar que Ele quer nos encontrar. Se você está passando por um momento de turbulência e você não morreu, o seu barco não afundou, é porque até o dia de hoje você ainda está remando. Ah, pastor, mas eu remo e não saio do lugar. Não importa, o que importa é você continuar tentando chegar do outro lado. Nós não somos dos que desistem, nem dos que retrocedem. Nós caminhamos para o alvo que Ele nos ordenou. Vamos extinguir da nossa vida essa tentativa satânica de nos tornar crentes medíocres que precisam de todo momento de um cafuné de Deus. Não, Ele te chamou porque você é forte. Ele te chamou porque você é capaz. Ele te chamou porque Ele sabe que ainda que o vento te resista, você resiste Ele também. Sabe por quê? Porque estava na metade do caminho, era metade contra e metade a favor, e você se manteve remando. Só, meu irmão, que Ele vai chegar. A minha reação vai ser de medo, sim, vai ser de medo.
Mas para cada medo que você desperte, você tem uma palavra dizendo: não temas, sou eu. Até que todos os seus medos sejam exterminados de você. Se Jesus te colocou nessa tempestade, talvez esse seja o momento de você aprender a andar sobre as águas. Existe milagre para a tua vida, para cada cenário que Deus te coloca de turbulência. Existem questões que Deus só trata com quem tem a missão nas costas aqui, ó, de conduzir a arca. Ele só expõe a ambientes hostis filhos maduros que não negam a sua origem. Ah, pastor, mas se eu tomar a decisão agora, amanhã eu não vou conseguir corresponder ao que Ele quer. Não tem problema, porque quando você começar a afundar, Ele se garante em te trazer para perto dEle. Primeira coisa que nós temos que fazer nessa noite é voltar para Ele. João 17:20, João capítulo 17, é um dos últimos momentos da narrativa de Jesus com os discípulos. João tem o capricho de descrever no capítulo 17 3 orações de Jesus. Uma oração que ele exalta o Pai, numa outra que ele exalta o relacionamento dele com o Pai, e uma terceira que ele começa a apresentar para o céu. Os discípulos não estão ouvindo, porque Jesus está orando. Ele fala assim: Pai, eu só preciso que eles sejam comigo, como eu sou contigo, porque se assim for, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Olha o que Jesus faz com os caras lá no barco. Jesus se retira para estar com o Pai. Depois Jesus chega no barco, próximo do barco, e fala assim: ó, quer segurança? Se retire do seu barco e venha para mim, porque assim como eu vou para o Pai, você tem que vir para mim para ter paz. Não adianta tentar se manter nesse seu pseudo barco em que você está seguro. Tem que botar o pé nas águas. Ah, pastor, mas eu não sei se é ele, eu acho que é um fantasma. Feche seus olhos. Sabe por quê? Porque quando você fecha os seus olhos aqui, você para de ser distraído pelo seu entorno, e a sua audição espiritual, ela começa a te conectar com Ele, porque o vem dele, meu irmão, a voz de Jesus, ela é inconfundível. Você pode estar onde você estiver, dentro de uma boca de fumo, dentro de um prostíbulo, dentro de qualquer lugar. Quando Ele fala filho, você sabe que é Ele te chamando. Você pode estar enrolado com várias coisas, mas quando Ele te chama, você sabe que é Ele. O que nos falta então? Perder o medo de afundar. E sabe onde que está o medo de afundar? Está quando eu começo a perceber nas coisas que tentam me afundar para eu não chegar até Ele. A Bíblia diz: e Pedro sai do barco por causa de uma palavra, e ele começa a andar. E a Bíblia diz: percebendo o vento e as ondas que eram agitadas, começou a afundar. Agora preste atenção em algo. Eles estão enfrentando tempestade há um tempo já. Qualquer pessoa que entre na água numa tempestade, o vento bate e a água começa a bater na perna também. Então esse perceber não está no ato do sensorial, de algo me incomodando, estar aonde eu deposito a confiança do meu coração.
O que a Bíblia está querendo nos mostrar? Ainda que o seu sensorial perceba que tudo no entorno quer te derrubar, mantenha o teu coração nele e os seus olhos e os seus ouvidos fitos nele. Porque só nele você vai ter a segurança que você precisa para chegar do outro lado. Para a gente encerrar, escrevi um negócio aqui que eu nem li, mas está aqui. Nós precisamos de paz para cumprir o propósito. Sabia disso? Tão sabedor disso, Jesus, a primeira coisa que ele faz é liberar a paz. E muitas vezes, a paz vai ser desenrolada antes que a tempestade seja acalmada. Como cristão que somos, cristãos, talvez não todos, mas eu preciso dar um passo em Deus, eu preciso dar um passo nele, eu preciso dar um passo para Ele, e entender que o mesmo caminho que leva Jesus até o barco onde está Pedro, é o mesmo caminho que leva Pedro até Jesus. Jacó estava num determinado lugar, ele pega no sono, ele deita a cabeça dele numa pedra e ele tem uma visão, e essa visão, ele contempla uma escada, e a característica dessa escada que chama a atenção dele é uma única escada, mas ela não tem apenas uma única função, como são a maioria das escadas hoje. Ele tem uma função de subida e descida. Vou te falar, meu irmão, o caminho que traz Deus até você é o mesmo caminho que leva você até Deus, é Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas também Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele trouxe Deus para cá, mas Ele também nos leva até o Pai. Não estou conseguindo, meu irmão, dar um passo. Eu vou afundar, pastor, não tem problema, Ele segura a tua mão. Mas a tempestade não está acalmando, Ele vai gerar paz no teu coração. Só você sabe o que você precisa nessa noite, se é dar um passo, se é ter paz, se é continuar remando. Só você sabe. A única coisa que eu sei é que se Ele te colocou nisso, Ele se encarrega de te conduzir até o outro lado da margem. Você crê nisso? Desenvolver um ato de fé não é fácil. Mas é preciso dar um passo. Fique em pé, por favor. Cadê meus amigos aqui da música? Talvez o passo que você precisa nessa noite é respirar, acalmar o seu coração e trazer à sua memória a aliança que você tem com Deus. Ou talvez você só precisa, você não esqueceu que você está com Ele, você só precisa que Ele chegue e diga: tenha paz, eu estou aqui. Ou talvez você já está no momento de descer do barco e ir para Ele, e você está começando a afundar. Eu não sei qual é o momento que você está, eu sei qual é o meu momento. Eu sei o que eu tenho que fazer hoje.
Mas se você entende que qualquer momento que eu ou você estivermos, só existe um que pode nos resgatar, é Jesus. Você vai se movimentar para Ele. Feche seus olhos para a gente começar a deixar o Espírito ministrar em nós. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração, não é uma tarefa fácil. Talvez você vai ter que voltar muito lá atrás, num ambiente em que você parou de remar, que você cansou de remar, que você cansou porque o vento era contrário. Ou talvez agora você está andando por sobre as águas, mas você está sentindo e de repente você começou a perceber a agitação do seu entorno e você está começando a afundar. Ei, dê um grito para Ele: me socorre, Jesus! Me socorre, Jesus! Ou talvez o seu grito seja de espanto e você pense que Ele não é quem Ele é na verdade. Em todos esses momentos, Jesus vai te socorrer. Ele vai te socorrer, porque quem fez a promessa é fiel para sustentar o cumprimento da mesma, o cumprimento dela. Não seja apenas motivado pelo seu coração. A minha oração nessa noite é que a sua mente seja sequestrada pelo Espírito de Deus e Ele te leve ao seu momento exato que você está vivendo agora. Pastor, não tenho força, pastor. As ondas estão me derrubando. Meu irmão, esquece isso. Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Deixa o Espírito te conduzir agora. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. Existem Pedros aqui nessa noite. E além das assim diz o Espírito ondas Santo. olharei, Corajosos, seu mar crescer, destemidos, somente em ti mas que estão sendo afrontados por tempestades. Pois eu sou Mas Deus diz para você: vem, teu, venha. e tu és O Espírito meu. Santo te convoca. Tua graça cobre os meus temores, tuas fortes mãos me guiará. Se estou cercado pelo Existe um espírito de renovação aqui nessa noite. Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei. Só você começa a clamar a Ele agora. Você que está isolado nesse sofrimento, começa a clamar por Ele. Olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti. Demônio do medo, demônio do medo, você está manietado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Todo vento contrário, todo vento contrário, pelo poder que é no nome de Jesus, cesse agora. Cesse agora. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, aleluia! Você está pensando que você não consegue. Oh, aleluia! A sua mente está tentando te trair agora. Ela tentou me trair a tarde toda, jogando na minha cara todas as minhas deficiências, todas as minhas falhas, todos os meus medos. Mas no meio da tempestade ele disse: vem! Ele disse: vem! Ei, existe um selo na tua vida. Chega de dias de sofrimento, chega de momentos. Assim diz o Senhor: o seu sorriso será mudado em um sorriso de alegria. Você não vive o que você queria, você não está vivendo o que você projetou, mas Deus diz: eu estou chegando no seu barco. E a primeira coisa que eu falo na tua vida é: tenha paz. Grilhões estão sendo quebrados aqui. O espírito da libertação, o espírito da libertação. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Eu só faço uma convocação nessa noite. Talvez você está pensando que você não vai conseguir, mas Jesus diz: venha. Ah, mas amanhã vai dar tudo errado. Jesus diz: venha. Ah, mas eu não vou conseguir. Jesus diz: venha. Vem para cá para a gente orar por você. Eu não vou insistir muito, mas tem momentos que você vai ter que sair do seu barco de conforto, de segurança, de mínima segurança, para você andar nessa turbulência onde Jesus está. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi liberada aqui nessa noite, Deus. Nós entendemos, Pai, que é preciso dar um passo. Quantas vezes é tão difícil sair do barco, porque tudo que queríamos era que o Senhor estivesse no barco acalmando a tempestade. Mas existem momentos que o Senhor
não vai estar dentro do barco, não vai acalmar a tempestade, mas vai me chamar para perto de ti, Jesus. Libera o teu espírito de libertação nessa noite, Jesus. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Liberta-nos desse medo, Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aqui. Fica aqui. Leva-me mais fundo. Leva-me mais fundo. Leva-me mais fundo do que já estive. É isso aqui. Durante um bom tempo da minha caminhada na vida cristã, eu só vim até aqui. Só que Deus está dizendo para alguém que é possível ir mais. Você com essa pequena fé, você com essa vida espiritual que ainda é limitada, Deus está dizendo para alguém: você tem muita entrega lá fora, eu quero ver você entregar aqui dentro. Você veio até aqui, ó. Aí você pensa que a tua vida vai ser a mesma. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé é uma luta, é verdade. Passar daqui não é fácil. Passar daqui não é fácil. Eu já estive até aqui, passei. Meu irmão, eu não quero voltar mais. Eu quero continuar caminhando. Quero continuar indo, porque cada vez mais longe que eu vou, mais firme fica a minha fé. Vamos terminar, guia-me. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo. Você consegue erguer suas mãos aí? Ergue seus braços aí. Sobre as Salmo 63, vai. Erga aí os braços. É o Salmo 63, vai. Vai mais longe aí, meu amado, vai. Sai desse lugar aí agora, sai. Diga pra ele, isso, diga a Deus, eu vou caminhar, eu vou mais. Vai, Guilherme, vai, Igor, vai, Maurício, vai, por onde quer que me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Meu Deus, meu Senhor. Eu queria que você fizesse um ato profético agora, bem baixinho aqui, um ato profético agora. Dê a mão a alguém que está do seu lado e feche esse corredor, vai. Oh meu Deus, você vai falar para essa pessoa agora: sinta-se encorajado a ir mais fundo,
a sair do lugar que você esteve até agora. Oreba candoreba shureba candarabas. Diga para ele ou para ela, diga: eu não faço isso mais há muito tempo. Mas diga para ele, diga: no nome de Jesus, seja encorajado agora. Fale como profeta de Deus aí, Guilherme, em nome de Jesus. Maurílio, Igor, Pamela, Tainami, Karina, em nome de Jesus, agora seja encorajado agora, aí mais fundo do que você já esteve até agora, agora, seja encorajado, seja encorajado, seja encorajado, seja encorajado, agora, você não vai mais ser uma pessoa vacilante. Vamos. Para que em tudo em ti confie. Meu Deus! Nas águas eu caminho, por onde quer. Pega a mão dele aí, vai, erga aí, vai. Leva-me mais fundo, meu Deus, que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pra terminar, vai, mais forte, vai. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua Só a igreja cantando junto, vamos, Karina, leva-me. Leva-me mais fundo do que já estive, E minha fé. Senhor, em tua Agora presença. você vai falar pro teu irmão, vai. Leva-me mais fundo do Não é a minha, que é a tua já fé. estive, E minha tua fé será mais firme, De Senhor, novo, em tua vai falar pro presença. outro, tua fé. Leva-me mais fundo do Meu Deus, que já estive. toma esse amado aí, Senhor. E minha fé será mais É a firme. tua fé será mais firme. Senhor, em tua Prega pra ele, prega pra ele, prega pra ele aí, prega pra ela. Leva-me mais fundo do que já estive. Tua fé será mais firme. Vai, Bruno. Senhor, Vai, em Bruno. tua presença. Vai mais longe, vai. Leva-me mais fundo do que já estive. Com glória. E minha fé será mais firme. Arabaçore, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Só quem vai mais firme, quem vai mais longe, só quem vai ter a fé mais firme aí. Enquanto você aplaude aí, enche a tua alma aí, libera o teu glória, vai, Marcos Vitor, libera o teu aleluia, libera o teu brado. Meu Deus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, esse ano não será igual, meu amado. Eu estou liberando uma profecia para alguém aqui. Se é para você que está aí, pega, diga: eu pego, eu tomo posse, eu declaro que esse ano tu vai passar desse lugar que você já esteve. Você vai passar por esse lugar. E a tua fé será mais firme. Sem você perceber, sem eu e sem você perceber, alguém vai perceber como é que pôde, como que aconteceu, porque eu não estou vendo ele mais no mesmo lugar, eu estou vendo ele mais longe. Eu estou vendo mais longe. O que é que houve? Está tocando a bateria diferente,
está tocando até em pé, está falando em outras línguas. O que é isso? É que você passou por, meu Deus, você passou. Meu pai, o que aconteceu? Está tocando a guitarra aqui, ajoelhado, está mais longe, está chorando. Meu pai, cai uma lágrima aí, Jesus. Cai uma lágrima, cai duas. Agora está jorrando uma fonte de lágrimas. O que é isso? Está quebrantado. Por quê? Porque saiu do lugar da mesmice, saiu do lugar da limitação. Oh, meu Deus. Eu vim dizer que você vai estar do lado dessa pessoa, na frente, atrás ou do lado, e você vai ficar assim: meu Deus, eu acho que você não vai nem ter tempo para isso, porque você também vai passar desse lugar. Porque quem passa do lugar que já esteve, não tem tempo para olhar para quem está passando também. Meu Deus, meu Jesus, eu quero declarar, meu irmão, uma semana extraordinária. Mas antes de a gente liberar, maravilha, uma semana extraordinária, uma semana abençoada, né? Quero louvar a Deus pela vida da Vânia. Ela completou essa semana 60 anos. A Vânia está ali atrás, a Vânia lá. Hoje eu vou pagar uma pizza para ela. Hoje é uma pizza, mas vai ter um dia que vai ser forte ainda esse ano, que Deus colocou no meu coração. A Vânia faz, levanta a mão aí, Vânia, dá um abraço nela. Ela só está com a gente há 21 anos no ministério. Tem cantina aí? Tem cantina? Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações vindo do Espírito Santo, seja com essa igreja e com todo o povo de Deus para na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam: Deus te abençoe, vai em paz, uma semana poderosa.